Olá, eu sou Ingrid Barankowski, da Unirio. É um prazer estar participando desta jornada de investigação em música latino-americana. Minha apresentação tem o título Conexões entre Nadia Boulanger e a América Latina. Nadia Boulanger é considerada uma das personalidades mais influentes na música do século XX. Ela é conhecida principalmente como uma grande professora de música, mas também foi organista, maestrina, compositora. A literatura sobre ela é vasta, com referências a numerosos alunos, principalmente americanos, como Aaron Copland, Elliot Carter, Philip Glass, e referências muito breves e esporádicas mencionam a presença de alunos latino-americanos, exceto quanto à sua ligação com o argentino Astor Piazzolla. Há um documentário chamado Hommage to Astor Piazzolla, onde o próprio Piazzolla relata sua ligação com Boulanger. Eu traduzi e transcrevi aqui um trechinho que eu vou ler para vocês. Fui estudar em Paris com uma pilha de partituras, concertos, sinfonias, concertos para piano, obras de câmara. Mostrei para a Nadia Boulanger e ela me disse: isto está muito bem escrito, mas em nenhuma destas obras encontro Piazzolla. Pode me dizer o que Piazzolla faz? Com muita timidez eu disse: senhora, eu toco tangos e toco bandoneon. Eu tinha muita vergonha de tocar tango. Nadia Boulanger me disse: o tango é uma música muito bonita e o bandoneon um instrumento maravilhoso. Eu toquei para ela um pedaço de um dos meus tangos e ela me disse: isto sim é Astor Piazzolla. Siga este caminho. Mas, além de Piazzolla, muitos outros latino-americanos foram bastante presentes na chamada Boulangerie, como era conhecida esta vasta rede de pessoas ligadas a ela em Paris, como Stravinsky, Bernstein, Menuhin, Rostropovich. Inclusive, o musicólogo brasileiro Luiz Heitor Corrêa de Azevedo, que foi peça fundamental para as conexões de Boulanger com personalidades da América Latina. Luiz Heitor morava em Paris, dirigindo serviços da Unesco de 47 a 65, e também foi professor de História da Música Latino-Americana na Sorbonne, de 54 a 68. Meu objetivo é apresentar dados colhidos em documentos e arquivos históricos, confirmando a conexão entre Nadia Boulanger e a música da América Latina. Vou tratar este assunto sobre 3 enfoques: a presença de compositores latino-americanos e personalidades nos arquivos Nadia Boulanger em Paris e em Lyon, documentos que retratam o envolvimento de Boulanger com questões políticas e culturais da América Latina e confluências entre a música latino-americana e a pedagogia de Nadia Boulanger. Quanto à presença de compositores latino-americanos nos arquivos Nadia Boulanger, na Biblioteca Nacional da França, há uma pasta chamada Fiche d'élève, que são fichas que cada aluno que chegava, aluno novo, preenchia com seus dados pessoais e um pouco da sua formação, seu currículo até então, e consta ali nacionalidade. Eu levantei 54 fichas de latino-americanos. Há também um grande arquivo de correspondências enviadas a Nadia Boulanger. Encontrei 412 cartas de 30 correspondentes latino-americanos, não só alunos, mas também personalidades, por exemplo, como Rinasteira. Na biblioteca do Conservatório de Lyon, que inclusive se chama Médiathèque Nadia Boulanger, há uma pasta que se chama Manuscrits d'élèves, que são obras de alunos que ela guardava, enquanto alunos dela, e também depois eles costumavam continuar enviando obras para a apreciação dela. Encontrei 13 obras de latino-americanos que eu listo aqui. São 3 obras do brasileiro Almeida Prado,
3 obras mexicanas de Carlos Chaves e Ponce, 3 obras do colombiano Zumaque Gomes, 2 obras argentinas, uma obra de Jorge Bemberg e uma transcrição de uma canção popular argentina, e uma obra do cubano Bernardo González Sanches. Colocando esses dados numa tabela, comparativamente entre os países, com dados da número de fichas de alunos e número de obras, em primeiro lugar, Brasil, também com números elevados, México, Argentina, Colômbia, com números intermediários, digamos assim, Cuba, Chile, Porto Rico, Peru, Panamá e também presentes Bolívia, Equador, Haiti, Martinica, Uruguai e Salvador. O número de fichas de alunos varia entre 1 a 12 em cada país. Neste outro gráfico, eu coloco os dados relativos a correspondentes e correspondências. O Brasil tem um número bem mais elevado, em consequência das 222 cartas de Almeida Prado para Nádia Boulanger, que estão lá na biblioteca. O número de correspondências varia de 1 a 287 por país, e o número de correspondentes de 1 a 9. Também presentes aqui, Argentina, Colômbia, Chile, Cuba, México, Porto Rico, Bolívia e Peru. Quanto a documentos que retratam o envolvimento de Boulanger com questões políticas e culturais da América Latina, eu destaco as correspondências do pianista e compositor cubano Bernardo González Sanches para Nádia Boulanger. Nestas cartas, ele relata detalhadamente questões diárias da Revolução Cubana, sua fuga para o exílio e depois ainda suas tentativas por muitos anos de resgatar seus pais de Cuba. Essas cartas entre final dos anos 50 e década de 60. Outra fonte riquíssima, muito importante, é este livro, Musique pour l'Espérance, com entrevistas de Miguel Ángel Estrella, argentino. Neste livro, o capítulo 5 se intitula Nadia, e eu traduzi um trechinho que eu vou ler para vocês. Ela, se referindo a Boulanger, tinha muita curiosidade sobre a América Latina. Ela se interessava pela política, pela religião, pelas artes, pela história. Uma visita a Paris em 76, ela me disse: é preciso que você deixe a Argentina. As pessoas estão desaparecendo todos os dias e são mortas. Miguel, é preciso que você vá para outro lugar. Nesta época, ele era ex-aluno de Boulanger, visitando Paris. Bem, infelizmente, ele não seguiu os conselhos de Boulanger, foi preso no Uruguai, ainda em 76, sofreu tortura, foi libertado em 1980, depois de um grande movimento internacional liderado por Nadia Boulanger e Menuhin, o pianista Agnauer, participação e apoio também de muitas personalidades no meio artístico, políticos, como Mitterrand, embaixadores, etc. Quanto a confluências entre a música latino-americana e a pedagogia de Nádia Boulanger, eu vou utilizar aqui alguns excertos dos cadernos de anotações da compositora Louise Dalma, que era franco-americana, foi aluna de Boulanger na década de 20, se tornou muito próxima de Boulanger, uma amizade muito próxima pelo resto da vida. Em seus cadernos de anotações, que se encontram na Biblioteca do Congresso em Washington, estão anotações detalhadas das aulas de Nádia Boulanger. Bem, se observarmos a listagem de alunos de Boulanger, observamos uma variedade muito grande de linguagens musicais, por exemplo, Michel Legrand, Philip Glass, Elliott Carter. Ela prezava uma formação muito sólida em termos de cultura musical, treinamento de solfejo, percepção, harmonia, contraponto, e com este domínio da linguagem, o aluno poderia se exprimir.
e ela insistia que cada um deveria ter a sua personalidade, achar a sua voz na música. Então, coloco aqui algumas citações quanto a esta individualidade artística de cada aluno. Abre aspas. A primeira questão da pedagogia é ter respeito aos alunos pelo que eles são. Devemos ensinar música como linguagem e deixar os alunos livres para falar. Vários dos compositores latino-americanos que foram alunos de Boulanger em meados do século XX fizeram parte do movimento musical nacionalista latino-americano, mas esse nacionalismo musical era uma das muitas linguagens que Nadia Boulanger aceitava sem preconceitos, se fosse parte da personalidade de cada compositor. E também nos cadernos de Talma há uma anotação aqui quanto ao nacionalismo. Abre aspas. A música não é francesa, ou americana, ou alemã, ou russa. É música. A arte não deve ter nacionalidade. Os americanos devem ir para a Europa e os europeus também devem estudar aqui nos Estados Unidos. Certamente, ainda há muito a ser revelado entre as conexões entre Nadia Boulanger e a América Latina, inclusive sobre a atuação importante de seus alunos no cenário latino-americano. Só para citar aqui, dentre os muitos alunos dela que tiveram atuação importante no desenvolvimento da música na América Latina, cito Rodolfo Arizaga, compositor, musicólogo, crítico, professor, gestor argentino, inclusive biógrafo de Manuel de Falla, o maestro mexicano Fernando Lozano, fundador da Orquestra Filarmônica da Cidade do México, da Orquestra Escola Carlos Chaves, organizou o programa de orquestras e coros em âmbito nacional no México com mais de 100 sinfônicas, também com várias composições premiadas. O cravista colombiano Rafael Puyana, um dos principais cravistas do século XX, foi solista com maestros como Menuhin, Stokowski, e várias obras dedicadas a ele, como, por exemplo, de Montpou e Montsalvage. Os brasileiros, Almeida Prado, dos principais, maiores nomes da música contemporânea brasileira, o multi-instrumentista e compositor Egberto Gismonti, conhecido mundialmente, todos esses ex-alunos de Nadia Boulanger. Muito obrigada por esta oportunidade.